Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria mais uma vez poder voltar a esta casa para juntos podermos adorar o nome de Jesus, o nome único, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão a Deus pela honrosa oportunidade de poder mais uma vez estar nesta casa e louvando a Deus pela vida do pastor desta casa, pastor Carlinho, toda a sua família, mesmo na ausência. Transmita a ele o meu abraço, minha consideração, e Deus continue prosperando o ministério a qual Deus confiou ao servo do Senhor. Também louvar a Deus pela vida do amigo, o evangelista Tiago. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por mais uma vez lembrar da gente e nos convidar para estar aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos. Evangelho de Jesus segundo a escrita do Dr. Lucas, capítulo de número 5. Deus abençoe meus amigos, companheiros, obreiros, cantor, que Deus abençoe, prazer em revê-lo. Comigo já foi aqui apresentada, mas faço questão de reapresentar a minha esposa, que me acompanha, e também a minha filha, a Rebeca. Nós viemos lá de São José dos Campos para adorar a Deus junto com vocês. Alguém veio adorar a Jesus aqui, queridos? Lucas capítulo de número 5. Quem encontrou, digam glória a Deus. Está escrito assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo desembarcado, estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, ou da areia da praia, e assentando-se no barco, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o seu barco ao lugar mais profundo do lago, e então lance as vossas redes para a pesca. Então respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Você pode dar um glória a Deus? Sentai-vos, muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Quantos ainda desejam ouvir um pouco mais da voz de Deus aqui essa noite, irmãos? Deus já tem falado conosco muito forte aqui. Eu estou satisfeitíssimo de tudo aquilo que Deus tem feito aqui essa noite. Estava eu pedindo a Deus uma palavra, e confesso aos irmãos, já faz alguns anos que Deus tem me dado o privilégio de poder pregar a palavra, e o ministério que Deus tem para comigo é um pouco meio complicado, complicado para mim, porque eu não saio de casa com nenhuma mensagem pronta. Na realidade, dificilmente eu leio a Bíblia para preparar uma mensagem. Na realidade, eu leio a Bíblia para me edificar. A mensagem vem conforme o Senhor Deus vai me orientando. E essa noite eu pedi a Deus uma palavra, e comecei a meditar em um texto em que Ele tem colocado em meu coração, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Espírito de Deus fez descer ao meu coração. Jesus aqui está em plena atividade do seu ministério. A Bíblia diz que
Jesus está ali ensinando e de repente Jesus percebe algo muito interessante que alegrou o coração dele. O que é que alegrou o coração dele? Jesus percebeu que a multidão que estava com ele, a multidão que sempre ia atrás dele, a multidão que sempre se reunia para estar perto dele, a multidão amadureceu. Como assim, pastor? Jesus percebeu muitas das vezes a imaturidade daquela multidão. Por muitas das vezes, Jesus chamou a atenção dizendo para a multidão: olha, vocês não vêm a mim pelaquilo que eu sou, vocês vêm a mim porque vocês comeram do pão que eu multipliquei, comeram do peixe que eu multipliquei. O que Jesus está dizendo é que havia um interesse, não era um interesse ruim, mas era um interesse com um propósito errado. Por quê, pastor? Porque Jesus não olha para a tua vinda aqui, Jesus olha para que é que você veio aqui. Tem muita gente que vem, mas vem com um propósito errado. Tem muita gente que vem, mas vem com um propósito equivocado. Por exemplo, tem gente que sai de casa dizendo: eu vou lá no culto, fazer o quê? Estou indo lá para receber a minha vitória. E aí o que parece é que esse ambiente se torna um ambiente de receber. Mas quando a gente estuda a Bíblia, nós percebemos que o culto não é lugar de se receber. O culto é lugar de se oferecer. É por isso que tem muitas pessoas que vêm para o culto e voltam para casa do mesmo jeito, porque vêm do objetivo errado, de apenas receber. Mas quando viemos com o objetivo certo, com o propósito correto, em oferecer a Deus um culto de louvor, de adoração, de reconhecimento, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que em vez de a gente voltar para casa vazio, Ele resolve preencher aquilo que nós entregamos com bênção, com vitória. Quem crê nessa palavra aqui essa noite? Então Jesus percebe que a multidão amadureceu, porque o texto vai mostrar para nós que a multidão está lhe apertando. Quem já leu na Bíblia sabe que era normal a multidão apertar Jesus para tocá-lo, porque queriam arrancar dele virtude. Descobriram através daquela mulher que se tocar na sua orla, na sua vestimenta, saía dele virtude e curava. E aí sempre agora a multidão se aglomerava para apertar a Cristo. Jesus um dia disse aos discípulos: olha, mantenha sempre pronto perto de nós um barco, porque a multidão sempre me comprime, para que eu não possa ser sufocado, o barco fique à disposição. Por muitas vezes Jesus foi comprimido pela multidão e teve que sair pela espreita para não ser atropelado, para não ser esmagado pela multidão, porque a multidão lhe apertava para lhe tocar. Só que no capítulo 5 de Lucas, Jesus percebe que a multidão amadurece. Agora o texto diz que a multidão lhe aperta, mas não aperta porque quer milagre, mas não aperta porque quer tocar nele. Lucas diz: a multidão o aperta porque querem ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, pastor, e aí Jesus percebe que há um amadurecimento. Por quê? Porque quando o crente vem no intuito de estar onde Jesus está, não porque quer arrancar dele milagre, mas que quer arrancar dele conhecimento, direção, orientação, há um amadurecimento. Por quê? Porque quem deseja a palavra, este crente alcançou um alto nível de maturidade. Olhe para cá. A multidão lhe aperta, a multidão lhe comprime, não porque agora querem arrancar um pedaço da sua vestimenta, mas porque estão desejosos de ouvir a palavra. Não tem coisa melhor para um pregador do que pregar para quem quer ouvir. Irmãos, eu tenho tido experiência, isso eu falo com muita humildade, simplicidade. Deus conhece o meu coração. Eu tenho tido a oportunidade de pregar em vários lugares. Comigo não tem essa, igreja grande, igreja pequena, igreja suntuosa, culto no lar. Eu prego aonde me convidar, eu irei. E
às vezes eu vou para pregar em lugar pelo ofício do chamado, porque a gente temos que obedecer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas se fosse da nossa escolha, a gente não iria, porque eu já preguei em lugares suntuosos, aonde estavam abarrotados de pessoas, mas ninguém ali estavam com interesse de ouvir a palavra. E aí, irmão, pregar para quem não quer ouvir é ruim demais. Mas eu já preguei debaixo de um pé de manga, eu já preguei debaixo de uma árvore, aonde as pessoas queriam ouvir a palavra de Deus, e a palavra dele desce e flui com fluidez, e aqueles que vieram caídos se levantam, que estão quebrados se restauram. Por quê? Porque o que transforma a vida do ser humano, irmão, ainda é o poder da palavra de Deus. Jesus observa isso. Agora, quando Jesus observa que a multidão quer ouvir, ele se interessa a falar. Agora, olha que coisa interessante. Eu estou só introduzindo para que você entenda. Quando Jesus observa e vê a vontade do povo de ouvir, Jesus começa a criar uma estratégia para facilitar a audição da palavra. Ou seja, Jesus cria uma estratégia para facilitar o recebimento da palavra. Como que é isso, pastor? Olhe para cá. Nós estamos em um lugar aqui que tem uma estrutura extraordinária. Pastor Carlinho está investindo muito bem aqui. Toda essa estrutura que temos aqui, cerca de banco, câmeras, som, bateria, aparelhos eletrônicos, toda essa estrutura é para um único só objetivo. Esse som, essa aparelhagem, essa estrutura que tem aqui, não é um palco de apresentação. Essa estrutura aqui não é para que eu possa divulgar o meu talento, não é para que eu possa mostrar as minhas habilidades. O propósito de toda essa estrutura é para facilitar a pregação do evangelho, porque a missão da igreja não é fazer que as pessoas fiquem admiradas pelo evento, pela habilidade, mas é fazer que as pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus, porque microfone não muda a vida de ninguém, bateria não muda a vida de ninguém, mas a palavra de Deus pode mudar quem ainda adora a Deus pela sua palavra. Então a estrutura que esta igreja tem é para isso, facilitar a pregação da palavra. Jesus aqui não tem o que a gente tem hoje. Aqui em Lucas, Jesus não tem o que a gente tem hoje. O que, pastor? Uma boa estrutura. Aqui mais ou menos tem quantas pessoas? Umas 150 pessoas? Mais ou menos isso. Chutando alto ou chutando baixo. Para que eu pregue para essas pessoas, olha a quantidade de aparelhagem que aqui tem. Olha isso. E às vezes temos dificuldades, porque tem pessoas que às vezes não conseguem ouvir direito, ou às vezes o som está muito alto. Jesus não tinha isso. Isso aqui é muito interessante. Jesus está aqui agora pregando para 2 a 5 mil pessoas, irmão, sem microfone, sem som. Mas e aí, pastor? Ele não tinha estrutura, mas estava fazendo. Ele não tinha condições, mas estava fazendo. Ele não tinha amparo, mas estava fazendo. Ele não tinha condições, mas estava fazendo. Porque tem gente que diz: quando chegar as condições, eu irei fazer. Quando chegar o recurso, eu irei fazer. Mas quem quer, faz como tem, faz quando dá, faz quando pode. E eu vim pregar para alguém: você não vai esperar chegar recurso, vai fazer como tem, e Deus vai ser irmão, olha para cá. Jesus não tem recurso, Jesus não tem uma estrutura como essa, mas ele está dizendo: não é porque eu não tenho recurso
que eu vou limitar aquilo que o Pai está operando na minha vida. Não é porque eu não tenho recurso, porque eu vou parar o que o Pai tem para a minha vida. Porque tem gente que diz, não, eu só vou começar a pregar quando o microfone chegar na minha mão. Eu só vou começar a cantar quando eu receber a oportunidade. Mas Deus está te dizendo, enquanto o microfone não chega, prega sem microfone. Enquanto a oportunidade não chega, canta sem oportunidade. Porque quem quer, faz como está e não espera chegar. Olha para cá, já vou chegar lá. Quando Jesus olha isso, ele vai criar uma estrutura. Qual é a estrutura? Ele vai olhar e vai ver que chegou 2 barcos. Quantos barcos? Vamos lá, quantos barcos? 2 barcos. Jesus olha para os 2 barcos e vê que os pescadores acabaram de chegar da noite de trabalho. Redobre a atenção. Olhando para aquela cena, não era uma cena fora do comum, era uma cena comum. Pescadores chegando do trabalho, estão desembarcando as redes, estão ali lavando as ferramentas. Essa cena, preste atenção, não chama a atenção de ninguém, porque é uma cena comum. Se você chegar na praia e ver pescadores descendo a rede do barco, isso não vai te chocar, isso não vai chamar a tua atenção. Agora, se já imaginou, se você chegar na praia e ver alguém lavar um carro na beira da praia, você vai ficar abismado porque é uma cena incomum. Eu estou tentando te dizer que o que Jesus está vendo ali é a cena mais comum, mais ou menos assim. Eu estou olhando para você agora e na minha perspectiva de vida, você está bem. Você não expressa nenhum tipo de aparência que está mal. Você tomou banho, trocou de roupa, penteou o cabelo, passou perfume. Na minha ótica de vista, você está bem. Quando Jesus olha para aquele barco, é a coisa mais comum. Só que o problema, e problema para o lado positivo, é que Jesus não para apenas num golpe de vista. A visão de Jesus transcende a visão natural. Na visão natural, era só pescadores lavando a rede. Na visão de Jesus, era mais do que isso. E qual era a visão de Jesus? Eram pais de famílias que estavam trabalhando a noite inteira e que agora vão ter que voltar para casa, encarar as esposas, encarar os filhos e dizer assim: a noite de trabalho foi um fracasso, as minhas mãos estão vazias. Pastor, mas o que isso é demais? Não existe nada mais humilhante para um pai ter que olhar para o filho e dizer: o pai fracassou, o pai não tem o recurso, o pai não trouxe o alimento. Quando Jesus olha, ele não está olhando só os homens desembarcando a rede, ele está olhando homens que estão fragilizados, homens que estão olhando para dentro de si e estão ali se considerando um nada, incapaz, impotente, pessoas que não têm a capacidade nem de levar sequer o alimento para dentro de casa. Preste atenção. Então o sentimento que está ali é um sentimento de frustração. Jesus está vendo isso. Só que Jesus não para aí. Ele consegue ver muito além ainda. Por quê? Porque além de ter homens frustrados, homens decepcionados, homens que estão fragilizados, com a sua estima lá embaixo, Jesus consegue enxergar além disso aí. Por quê? Porque se tem alguém que consegue enxergar algo que nem você mesmo enxerga em si mesmo, é Jesus. É por isso que ele diz: olha, não foi você quem me escolheu. Sabe por quê? Porque se fosse você para se escolher, nem você mesmo se escolheria. Mas ele diz: sou eu que consigo enxergar valores em você. Alguém ali atrás pegou, que nem você mesmo consegue enxergar. É por isso que foi eu quem vos escolheu. Alguém vai pegar isso aqui. Bora lá, eu preciso correr. Quando Jesus olha, ele vê pescadores frustrados, pescadores decepcionados, homens fragilizados, mas ele vê algo muito além. E qual é o algo muito além?
Eu ouvi esses dias, e já faz algum tempo, uma cantora dizer assim, e o cantor também, que Jesus viu os pescadores largarem a rede. Quem lembra desse louvor que diz: quem mandou largar a rede? Só que aí, entre o que a cantora canta e o que está escrito, eu prefiro ficar com o que está escrito. Eu vou melhorar, porque nada e ninguém tem mais autoridade do que o que está escrito. Eu não vim pregar o que eu acho, eu vim pregar o que está escrito. Porque o que eu acho não muda a tua vida, mas o que está escrito. A irmã ali atrás pegou. O que está escrito, está escrito. Ninguém pode apagar o que ele escreveu. Alguém vai pegar isso aqui. A cantora diz: quem mandou largar? Porque quem larga está abandonando. Quem larga está desistindo. Quem larga diz: isso não é para mim. E se tem uma coisa que Jesus não faz, é investir em quem larga. Jesus não investe em quem larga. Jesus não investe em quem desiste. É por isso que o texto não diz que eles estavam largando. O texto diz: e eles estavam o quê? Fazendo o quê? E quem está lavando está dizendo o quê? Quem está lavando está dizendo assim: é verdade, a noite não foi boa. É verdade, eu fracassei na tentativa. É verdade, dei o meu melhor e o resultado não veio. É verdade, o meu momento não é o dos melhores, mas eu estou aqui. Fazendo o que, pregador? Lavando as redes. Quem está lavando a rede não está desistindo. Quem está lavando a rede está dizendo: hoje não deu certo. Mas não é porque não deu certo hoje que eu vou parar de tentar. Quer saber? Um momento de fracasso não tem poder de me transformar num fracassado. Alguém vai pegar. O momento que eu não deu certo não vai me transformar num perdedor. Vou lavar a rede e amanhã eu vou tentar. Alguém vai pegar isso aqui. Porque o que o diabo quer? O diabo quer é que você largue a rede. O que o diabo quer é que você desista. Porque quem desiste e retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Quem desiste e retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Agora quem está sendo arrebentado, humilhado, amassado, mas está dizendo: o sangue dá no meio da canela, mas eu não abro mão, eu vou tentar mais uma vez. E quer saber? Eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Olha para cá. Eles estão lavando a rede. Lavar a rede é dizer assim: o fracasso não me para, o insucesso não me detém. Eu não sou movido pelos meus resultados, eu sou movido pela fé que ainda há em mim. Porque tem gente, só porque não está vendo o resultado, já parou, já desistiu. Mas Deus me trouxe lá de São José dos Campos para te dizer: para de olhar para o teu resultado e começa a olhar para quem está olhando para você. Olha para cá. Quando a Bíblia diz que eles estão lavando a rede, Jesus olha e diz assim: está vendo lá? Tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir, tinha tudo para se isolar, tinha tudo para entrar em depressão, tinha tudo para jogar tudo para o alto, mas está lavando as redes. O diabo não entende o que é isso, porque ele passa a semana inteira batendo
batendo sem dó na tua vida e na tua história. Aí quando ele pensa que no domingo você vai ficar em casa, maratonando série, ali comendo pipoca e pensando na morte da bezerra, você pega a tua Bíblia e diz: Deus me deu, Deus tomou, mas uma coisa é certa: louvado seja o nome daquele que está com a promessa de pé na minha vida. Olha para cá, queridos, eu já vou concluir. A Bíblia diz que quando Jesus viu, ele viu dois. Ele viu quantos? E entrou em quantos? Em um. Ele entra em um. Só que quando eu comecei a olhar para o texto, algo me chamou a atenção. O que, pastor? Porque a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e não pegaram? Não pegaram? Não pegaram? Mas tem alguma coisa errada aqui. Porque se eu leio só um versículo, eu digo: o rio não estava para peixe, a maré não estava boa. Só que lendo o texto inteiro, eu falei: alguma coisa está errada. Por quê, pastor? Porque o texto mesmo diz que aqueles que não pegaram nada, no final pegaram tudo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pescaria que não veio nada, não era por falta de peixe. Tinha peixe lá no lago. A pescaria que deu errada, não foi porque a rede estava rasgada. A rede estava boa. A pescaria que deu errada, não é porque os pescadores eram ruins. Os pescadores eram bons. E aí eu começo a perguntar ao texto: se havia peixe, se a rede era boa, se os pescadores eram bons, por que é que passa a noite inteira e não pega uma piaba sequer? Eu acredito que nem lixo veio na rede. Não pegaram nada, e nada inclui nem lixo, nem folha. Eu falei: alguma coisa está errada. Porque se havia peixe, se a rede era boa, se os pescadores eram bons, era para ter resultado. Aí a Bíblia diz para mim assim: mas quem é que disse que o teu resultado depende se há peixe no lago? Quem é que disse que o teu resultado depende que se tua ferramenta é boa? Quem é que disse que se o teu resultado depende se há condições? Você pode ter até uma boa ferramenta, você pode até ter boas condições, mas está escrito: quem abre a porta é Deus, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, mas a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Talvez você não parou para pensar que a falta da tua pesca não é porque você é ruim, não é porque não há peixe, não é porque a tua rede está rasgada, é que você está olhando apenas para o teu momento. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: olha para o tempo como inteiro. Estou pregando para alguém aqui essa noite. Por quê? Porque se havia peixe, se a rede era boa, por que que não pega peixe? Sabe por quê? Porque a obra não é de Pedro. Vou melhorar. A obra não é do pastor Carlinho. A obra não é dos obreiros. Deus coloca o pastor para dirigir a igreja. E o pastor, por mais que homem de Deus que seja, de vez em quando aparecem uns BO. Aí o pastor diz assim: rapaz, eu nem esperava que isso acontecesse. Me pegou de surpresa. Porque problemas na obra pega o pastor de surpresa, mas problema na obra não pega Jesus de surpresa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus sabia antecipadamente que de manhã ele iria precisar do barco. E aí, pastor? E aí Jesus sabe da luta que é, meu irmão, trabalhar com você quando o teu barco está cheio. Pastor, eu vim aqui para receber o milagre. Fica sentadinho aí que daqui a pouco ele vem.
Jesus sabe a luta que é para trabalhar com você quando o teu barco está ocupado. Você já imaginou que se a cena fosse inverso, Jesus chegasse de manhã e o barco tivesse cheio? Pedro até emprestaria o barco, mas Pedro ia dizer assim: Senhor, o Senhor quer o barco? Eu quero, mas o Senhor está vendo que o meu barco está cheio. O Senhor vai ter que esperar. Eu vou precisar desembarcar o peixe. Eu vou precisar pegar o peixe e levar para a peixaria. Olha cá. Eu vou precisar fazer a contabilidade da pesca. Eu vou precisar fazer o pagamento da pescaria. E depois que eu resolver os meus problemas, o Senhor volta aqui e eu empresto o meu barco para o Senhor. Só que Pedro vai descobrir na madrugada e também pela manhã: Jesus não tem tempo de esperar o meu tempo. Alguém vai pegar. Jesus não tem tempo que eu resolva logo a minha vida, para depois eu estar disponível para Ele me usar. Nem que Ele tranque tudo, nem que Ele feche a porta. Por que isso, pregador? Porque Jesus sabe que quando o nosso barco está cheio, a gente fica muito dificultoso de trabalho. Quando o nosso barco está cheio, a gente fica cheio de dedinho. A gente olha no nosso celular e vai lá no grupo da igreja. Hoje tem culto, meu barco está cheio. Deixa eu ver quem é que vai ser o pregador, porque dependendo de quem for pregar, eu acho que hoje eu não vou. Aí ele olha e diz: esse irmão aqui eu não vou muito com a cara dele não. Ele não prega do jeito que eu gosto não. Então hoje eu não vou. É porque teu barco está cheio, meu irmão. Quando o barco está cheio, você olha e diz: quem é a irmã que vai louvar? Essa irmã aí, ela tem uma voz de taquara rachada. Eu não acho que ela canta legal não. Eu não vou. É porque teu barco está cheio, meu irmão. Agora experimenta barco vazio. Barco vazio, eu nem quero saber quem é que vai pregar. Alguém vai pegar isso aqui. Barco vazio, eu nem quero saber quem é que vai cantar. Já percebeu que barco vazio, você chora. Barco vazio, você chora até no hino 15 da harpa. No hino 15 da harpa parece que é lançamento, se derrete toda. Não é porque você é espiritual não, é porque teu barco está vazio. E eu vim te dizer aqui: se precisar, Jesus vai esvaziar barco. Se precisar, Ele vai fechar a porta, mas Ele vai trazer você para o lugar da adoração. Quem já leu? Quem já ouviu? Olha para cá. Quem é que já ouviu o cantor dizer que Jesus pediu o barco emprestado? Quem já ouviu dizer? Eu já vi cantor cantar que Jesus pediu barco emprestado. Olha na Bíblia e vê se está escrito se ele pediu barco emprestado. Não pediu. O texto diz: ele viu um e entrou. Ele viu um e entrou. Por quê? Porque ele só poderia pedir emprestado se tivesse ocupado. Mas como estava disponível, ele disse: eu nem preciso pedir. É Pedro que pede para eu entrar. Pastor, e o que isso quer dizer? Já vou chegar lá. É que se havia peixe, por que é que não pegou nada? Porque aquele que sabia que iria precisar do barco, deu uma ordem para os peixes. Na concepção da mente evoluída de um pregador emocionado, eu penso assim, que Jesus falou assim: essa madrugada nem piaba vai entrar na rede de Pedro. Eu vejo Jesus dizer peixes, e os peixes gritam do mar: fala, Criador, porque o teu servo ouve. Aí alguém vai dizer: esse pregador aí é emocionado, veio lá de São José dos Campos para falar heresia. Jesus falando com peixe. Tá bom, teólogo, então me explica como é que ele fala com o vento e o vento obedece. Ele fala com o mar e o mar se aquieta. Aquele que a gente adora, ele manda no céu, na terra e embaixo da terra. Os peixes obedecem a sua voz. E aí que eu penso, Jesus diz: peixes se escondam.
E aí, pastor? E aí o Pedrão? Sou pós-graduado em pescaria, rapaz. Eu fiz o curso de conhecimento dos mares. Joga a rede aqui e não vem nada. Mas eu fiz um preparatório de pesca. Joga a rede aqui, não vem nada. E aí Jesus vai tratando o caráter. Jesus vai quebrando a autossuficiência dele. E aí ele começa a entender que não é pelo curso, não é pela pós-graduação, não é pela habilidade. Mas quando Jesus fecha a porta, teu currículo pode ser bom, o indicador pode até ser costa quente, mas se ele não abrir a porta, você não passa por ela. Barco agora está vazio. Barco agora está disponível. Por quê? Porque o lago tem peixe, mas só entra se Jesus autorizar. Não vai se achando porque você é bom, habilidoso, bem preparado, que você vai ter resultado. A Bíblia diz: tudo é por Ele, tudo é para Ele, e sem Ele nada e absolutamente nada podemos fazer. Olha para cá. A Bíblia diz que agora Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, barco vazio. Barco o quê? Barco o quê? Barco vazio Jesus manda. Porque ou luta é quando o teu barco está cheio. Quem manda aqui em casa é eu. Na minha vida quem manda é eu. Eu faço o que eu quero. Pastor não me dá ordem. Igreja não me dá ordem. É porque teu barco está cheio. Jesus vai esvaziar ele. Para você entender que quem manda nele é Jesus, quem manda na tua vida é Jesus. Eu não vim aqui para massagear o teu ego, não. Eu vim aqui para te dizer: se renda à vontade dele. Olha para cá. Jesus entra no barco e já entra dando ordem: afasta o teu barco um pouco da terra. Afasta o teu barco um pouco da terra. Bora repetir, diga assim: afasta o teu barco um pouco da terra. Agora fala para esse irmão do outro lado assim: afasta o teu barco um pouco da terra. Diga assim: talvez as coisas não estão funcionando porque o teu barco está muito conectado com a terra. Mas esta noite Ele está te dizendo: bora se afastar um pouco da terra, bora desconectar um pouquinho da Narabaia, Sarabaia. Afasta o teu barco um pouco da terra. Aí o texto diz: quando Ele afastou o barco da terra, Jesus abriu a boca e começou a falar. Você reclama e diz: Deus não fala comigo, porque Ele não fala com terra. Ele fala com quem é do céu. Pedro afasta o barco, Jesus se assenta e começa a falar. Agora olha para cá, eu concluo. Tinha mais de 10.000 pessoas na praia. Todas estavam ali bem, porque foram para o culto. Quem é que estava frustrado? O Pedro do barco, porque passou a noite inteira sendo amassado. O Pedro amassado, sentado no barco, dizia assim: rapaz, quem é que contou a minha história para ele? Porque desde a hora que ele entrou no barco, ele só fala de mim. Tudo que ele está falando é sobre mim. Porque se tem um culto que é bom, não é aquele culto que você entra inteiro. O culto que é bom é o culto que você entra amassado. Olha para cá. Quando você entra inteiro, você analisa a mensagem, analisa os S's, os pontos, as vírgulas. Você está inteiro. Quando você está amassado, você só quer ouvir a palavra. O Pedro está ali: é sobre mim, é sobre a minha vida, é sobre a minha situação. Só que Jesus tem um dispositivo interessante. Qual, pastor? Jesus está falando aqui hoje
e ele sabe aonde a palavra está indo. Eu prego já faz alguns anos. Eu não sei aonde a palavra faz efeito. E quer saber? Eu estou pouco me importando para isso. Porque não é a minha missão de saber aonde a palavra fará efeito. Ele disse, vai e pregue. Mas o texto diz que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Ela vai para qual o objetivo foi enviada. Ou seja, Deus sabe o alvo da palavra. E aí, pastor? E aí que Jesus está pregando. E o alvo não é a multidão. O alvo é Pedro. Porque tem cultos, irmãos, que ele marca para falar conosco no particular. Tem culto que ele marca para falar com a gente na intimidade. O Pedro está ali, é sobre mim. Não, isso aí é para mim. Não, essa palavra veio de encontro o que eu estou vivendo. Quando a palavra entrou em Pedro, olha para cá. Quando a palavra entrou em Pedro, está escrito. E quando Jesus acabou de falar. Ele viu que a palavra entrou, ele parou de falar. Alguém diz, pastor, eu já ouvi essa palavra. Essa semana foi umas 10 vezes. É porque ela não entrou. Porque quando ela entrou, ele vai parar de falar. Olha para cá. Quando a palavra entrou, ele parou de falar. Por quê? Porque a palavra já tinha feito a sua missão. Porque o que vai te preparar, pega isso. O que vai preparar a gente para viver o extraordinário, não é se eu venho no culto. É que se a palavra do culto vem em mim. Não é se eu me assento na cadeira e fico ali, oh que maravilha, que legal, que ambiente legal. Não, porque aqui não é por presença. Jesus não quer saber quanto tempo você tem de carteirinha. Ele quer saber se o teu coração é acessível para a palavra. Quer ver que é verdade? Quando a palavra entra em Pedro, ele para de falar. Ele olha para Pedro e diz, Simão, leva o teu barco e vamos comigo. Para onde? Para onde? Água mais. Vamos lá, água mais. Vocês foram embora ou estão aí? Água mais. Espera lá. Ele está levando Pedro para onde? Para água mais? Para quê? Para quê? Para viver o Agora a pergunta é, o que eu faço? Quem é que estava primeiro? Pedro ou a multidão? A multidão. A multidão estava primeiro. A multidão diz, está indo viver milagre no profundo, é? Isso é injusto. Por quê? Eu cheguei aqui primeiro. A igreja foi montada lá em casa. Olha aqui minha carteirinha. Eu sou o 3º membro. Então se eu cheguei primeiro, eu tenho direito a viver coisas primeiro. Mas quem disse que Jesus está olhando para o teu tempo de carteirinha? 30 anos na igreja, a palavra não entra. 20 anos congregando e não muda de vida nunca. É sempre a mesmice. Por quê? Porque frequentar culto não muda a vida de ninguém. Mas a palavra quando entra, Ele diz, vocês estão aí admirando minha mensagem. O Pedro quebrado está recebendo a mensagem. E o que me dá crédito para viver milagre no extraordinário, não é quantos dias eu venho na igreja, mas é o quanto a palavra acessa a minha vida. Porque o que credibilizou o Pedro aí viver o milagre no profundo, não foi estar no culto. Quer ver? Jesus diz, leva o barco para água mais.
Quando chega lá, ele fala assim: lança a tua rede ao mar a pesca. Aí ele fala assim: Senhor, antes de eu lançar a rede, eu posso contar um testemunho? Falou: tá crente, ó, já se converteu. O que você quer contar? Foi aqui o quê? Que eu passei a noite inteira e não peguei. Falou assim, ó, tentei, investi, me esforcei e não veio o resultado. O que é que Pedro esperava? O que a gente espera. Redobre a atenção, já vou encerrar. Pedro primeiro conta uma história triste. Para quê? Para tentar comover Jesus. Porque a gente é assim. O camarada vem para o culto, olha para cá, dando risada no TikTok, dando gargalhada na internet. Quando chega na porta da igreja, fecha a cara, põe a cara de coitado e entra assim: Senhor, para tentar comover Jesus. Só que assim, ó, o meu pai não está procurando quem tem cara de coitado. O meu pai não está procurando quem se faz de vítima, mas o meu pai procura os verdadeiros. Quem é o verdadeiro? É aquele que está apanhando, mas não se dobra. Está apanhando e está dizendo assim: vai parar. Eu estou sorrindo, mas estou apanhando. Estou adorando, mas estou apanhando. Porque nada vai parar a minha verdadeira adoração. O que é que Pedro queria ouvir, pastor? Pedro queria ouvir assim: nossa, Pedro, eu nem sabia, rapaz. Se eu soubesse que foi aqui que você passou a noite inteira e não pegou nada, eu nem tinha te trazido. Você vai fazer o que agora, Pedro? Porque você tentou e não deu certo. Vai se isolar no quarto? Vai ficar dizendo: não, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém se importa comigo, ninguém vê os meus valores, ninguém sabe o tanto que eu sou merecedor. É isso, Pedro falou: eu pensava fazer isso. Eu pensava em lavar a rede, guardar ela, entrar no quarto, fechar a porta e dizer: hoje eu não estou para ninguém, e ficar lá me sentindo nada. É, Pedro, você ia fazer isso? Eu ia. Mas o que é que mudou? Aí ele vai dizer assim: por causa. Ou seja, a causa de eu não estar no quarto isolado, a causa de eu não estar deprimido, arrebentado pelo meu momento ruim, a causa é o quê? A tua palavra. Você não pegou. Ele diz: eu só não caí por causa da palavra. Eu só não desviei por causa da palavra. Eu só não parei por causa da palavra. A tua palavra é a causa, é a causa, é a causa, é a causa. Você está achando que alguém não está olhando para você e diz assim: como é que ela não parou ainda? Como é que ele não desistiu ainda? Não, se fosse eu, já tinha chutado a barraca, já tinha chutado o balde. Aí alguém pensa que você não parou porque você é forte. Mas Deus sabe quantas vezes no quarto você diz: Senhor, nem daqui eu vou me levantar. Eu não quero nem sair daqui. Mas Isaías diz assim: um dia eu também quis parar. Um dia eu também quis desistir. Eu olhei para ele e disse: nem no teu nome mais eu falo, eu nem mais no teu nome mais eu prego. Mas ele disse: mas quando eu pensava em parar, a tua palavra ardia nos meus ossos. Você não pegou? É quando o diabo pensa que você vai desistir porque ele sabe que você é fraco. O diabo pensa que você vai parar porque ele sabe que você não pode. Mas ele só não sabe de uma coisa: que a tua vitamina não vem do teu whey. A tua vitamina não vem das vitaminas que tu compra na farmácia, mas a vitamina do crente é a palavra. Quem pode adorar a Ele pela palavra? Quem pode adorar a Ele pela palavra? Quem pode adorar a Ele pela palavra? Ele diz: por causa da tua
palavra. Repete. Por causa da tua palavra. Ele não está dizendo por causa do meu curso, por causa da minha habilidade, por causa do meu entendimento, por causa que eu nasci numa família nobre. Não, por causa que eu tenho um amigo que é costa quente. Ele diz não, o que vai fazer resultado agora é a tua palavra. Quando Pedro diz é por causa da palavra que eu vou lançar a rede, aí o pregador pensa, aí Jesus falou assim, ó, então espera. Aí ele dá uma ordem: peixes. Você está preparado para viver isso ou não? Quando ele diz eu vou lançar, não porque confio em mim, eu vou lançar porque eu confio na. Ele falou em quem confia na palavra é diferente. Por quê? Deus não vela pelo pregador. Deus não vela pela oratória, pela dicção. Mas o texto diz, ele vela pela sua, para fazê-la cumprir. O que aqui Pedro está dizendo assim, ó, não é porque a tua voz é eloquente, Jesus, é porque eu creio na palavra que tu falou. Ah, se você pegasse isso aqui. Sabe o que ele está dizendo? A garantia que vai dar certo é a tua. Quando ele diz é pela palavra, fala assim, agora peixes, vocês podem sair. Aí está escrito, vieram da onde? Não está dizendo, e entrou na rede, e Pedro pescou. Está na Bíblia aí, e vieram. Porque quando eu confio na palavra, não é eu que vou atrás. Quando eu confio na palavra, eu não fico na fila do profeta. Quando eu confio na palavra, eu não fico no www.profetizo.com. Eu não vou no monte atrás de profetada. Quando eu confio na palavra, não é eu que vou atrás. E vieram tantos. Porque quem confia na palavra não corre atrás da bênção, mas é a bênção que alguém vai pegar isso aqui. E vieram tantos que a rede estava e não, ela não se rompeu, ela estava a se romper. E o que quer dizer isso? Ela estava no limite. Ela estava onde? E o que isso quer dizer? Todo pescador, e eu digo isso por causa, meu pai foi pescador, me criou pescando. Não é esse pescador de pesca e pague, pescador de alto mar. Todo pescador, ele confecciona a rede e tem uma expectativa. Meu pai dizia assim, essa rede aqui, meu filho, é a maior rede que tem no porto. Ela pega 500 toneladas de peixe. Aí eu perguntei um dia, pai, o senhor já pegou 500 toneladas de peixe? Ele disse, nunca peguei. Mas um dia eu espero bater a minha expectativa. Porque todo pescador, quando confecciona a rede, ele cria uma expectativa na sua rede. Todo empresário que abre a sua empresa, ele cria uma expectativa no seu negócio. Todo lojista que abre uma loja, ele cria uma expectativa acerca da sua loja. Quando Pedro criou aquela rede, ele falou, eu tenho uma expectativa, um dia eu bato a meta, um dia eu vou superar. Só que Pedro não sabia que enquanto ele achava que a habilidade dele ia trazer alguma coisa, ele pegava alguns peixes pingados. Mas quando ele entendeu que não é pela habilidade, mas é pela crença da palavra, e aí, veio mais.
Veio mais do que Pedro imaginava. Pastor, não me entendi. E eu encerro aqui. Vai vir mais. Estou pregando para quem crê. Quem não crê fica só me olhando. Vai vir mais do que você imaginava. Só que tem um detalhe. E estava a se romper. Estava o quê? Alguém falou assim: vai rasgar. Alguém vai aguentar não. É muito para ele. Não. Não vai suportar. É muito para ela. Vai rasgar. Aí está escrito: e estava a. Mas o texto não diz: e se rasgou. Estava a, mas não se rasgou. Estava a, mas não se rasgou. Estava a, mas não se rasgou. Quem ficou esperando se rasgar, roeu as unhas toda da mão, roeu até as unhas do pé, tomou toda a garrafa de café, mas não viu a rede se rasgar. Por quê? Porque o que Deus manda não vai se perder. O que Deus manda não vai se estragar. Eu vim profetizar. Quem quiser esperar que vai rasgar, que espere. Mas aquele que começou a boa obra, ele vai até o final. Fica de pé pra gente encerrar. Não vai se rasgar. Tem alguém olhando e dizendo: é muito para ela, é muito para ele. Mas a Bíblia diz que o que foi mandado pela palavra. E o que a palavra manda, a palavra sustenta. A palavra sustenta. A palavra sustenta. Oh, Rabadaraçai. Olha para cá. Eu já concluo agora. Alguém está dizendo: é muito para ele. Vai rasgar. Não vai aguentar. Não, é demais. Só que Pedro entendeu. E eu quero que você entenda isso hoje. Nunca é sobre só você. Nunca é sobre você. Sempre é sobre o que Deus vai fazer através de você. Milagres sem propósito não acontecem. Levar a saia. Deus não abençoa ninguém para inflamar o seu ego. Deus não abençoa ninguém para se sentir a última bolacha do pacote e cantar de quem não me ajudou agora vai me aplaudir. Aqui não tem esse negócio. Aqui a minha vitória é a tua vitória e a tua vitória é a minha vitória. Aqui não tem quem vai estar embaixo e eu em cima. Aqui nós somos um corpo a qual Cristo é o cabeça. Pedro poderia dizer: vou esfregar na cara de quem não me ajudou. Só que o texto diz que Pedro agora vê a rede cheia. E era muito peixe. Só que Pedro vê além da rede cheia. Você consegue ver além da rede cheia? Quando Pedro olha além da rede cheia, o que é que Pedro vê? Ele vê que os pescadores dos outros barcos, que também passou prova a madrugada inteira por causa de Pedro, estão lá na beira da praia. A causa daqueles pescadores estão com barcos vazios era porque Jesus estava tratando com Pedro. Só que eles não saíram de lá. Porque tem gente que quando vê Jesus tratando com você te abandona. Tem gente que quando vê Jesus tratando com você te larga. Diz: quer saber, a prova não é minha. Ema. Cada um com seus problemas.
Só que os outros barcos disseram assim: não, eu vou ficar até o final, eu quero ver onde isso vai dar. Você não pegou isso aqui não? E quem fica até o final tem direito de parar. Sabe qual é o teu problema? É que quando o teu barco está cheio, tu se esquece de quem ficou até o final. Tu se esquece de quem permaneceu. Mas Deus está te dizendo: olha além da rede cheia. Olha que teve alguém que não te largou quando você estava caído. Olha para alguém que não te deixou quando o teu barco estava vazio. Olha para alguém que passou a madrugada inteira sofrendo a mesma prova que você estava sofrendo, mas não te abandonou. Pedro disse: epa! Aí Pedro fica de pé e grita: oh! Os que estão na praia dizem: fala, Pedro, podem vir. Ah, você não pegou isso aqui não. Fazer o quê? É que o que ele me deu tem para mim e tem para todo aquele que se aproximar de mim. Entenda de uma vez por toda, esse é o propósito. Jesus disse assim: aquele que beber da água que eu vos der, nunca mais terá sede. Alguém disse: oxente, por quê? Porque aquele que bebe da água que eu vos der, dentro dele criar-se-á uma fonte, e esta fonte jorra água para a vida. Aí eu vi: fonte não bebe água, fonte sacia a água do sedento. Deus vai te dar tanto que nem falta você vai sentir. Mas quem chegar perto de você vai ser atingido pela bênção de Deus. Olha para cá, olha para cá. Por que isso? Porque isso fala de ser fonte. Pastor, o que é fonte? Fonte é onde a água brota, é onde é a nascente. Você sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente deixou de querer ser fonte para se transformar em caixa d'água. Vai fazer o que no culto hoje? Eu vou lá para receber, porque caixa d'água só recebe. Olha para cá, eu vou encerrar. Só que você pegar um copo d'água desse aqui, ó, de água suja, e derramar dentro de uma caixa d'água, ela pode ser de 20 mil litros. A água dela vai se contaminar. Vai ter que esvaziar, fazer uma retrolavagem. Vai ter que jogar cloro. Porque só um copinho de quem é caixa d'água contamina. Agora experimenta ser fonte. Pega um balde de água suja, joga dentro da fonte. A água que brota da fonte vai empurrando, a água suja para fora. Você não pegou? Ele está te dizendo esta noite: se prepara. Você é a minha fonte plantada lá na tua casa. Você não vai se contaminar, mas de você vai sair limpeza. Vai sair limpeza, porque eu te chamei. Olha Pedro, olha Pedro, olha Pedro, olha Pedro. Pega o peixe e coloca no barco dos outros. Pedro pega o peixe e coloca no barco dos outros. O Pedro pega o peixe e coloca no barco dos outros. Olha a caixa d'água. Abestalhado. Se converteu hoje. Olha lá, já está tirando do que tem
e abençoando os outros. Daqui a pouco não tem nada, é muito besta mesmo. Só que aí eles ficaram olhando para Pedro, tirando do barco e colocando no barco dos outros. Aí o texto diz: os barcos dos outros ficaram cheios. Na naturalidade, encheu o barco dos outros e esvaziou o meu. Mas está escrito: ele encheu o barco dos outros, mas o barco dele estava tão cheio que quase estava indo a pique. Por quê? Porque há uma lei que a física não conhece e só a igreja vive. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu abençoo, você vai viver isso esse ano. Você vai viver essa vitória esse ano. Põe a mão em teu coração. Eu vou orar. Eu vou orar. Estou sentindo Jesus aqui, irmão. Tem alguém que vai cantar aí? Olha aqui. Aí Pedro encheu o barco de todo mundo. O barco dele está cheio. Vai para cá. Aí alguém falou assim: hoje é a noite da churrascada. Churrasco de peixe. Aí Pedro chega na beira da praia. Aonde? Aonde? Que praia? Que praia? A mesma. Pedro chegou na beira da praia. Que praia? A mesma. A mesma que de manhã ele chegou caído. A mesma que de manhã ele chegou vazio. A mesma que de manhã ele chegou fracassado. Agora é o final de tarde. É o final do dia. E na mesma praia que ele chegou com o barco vazio, no final de tarde está chegando com o barco cheio. Aí Pedro falou assim: então isso é verdade mesmo? O quê? Então isso é verdade mesmo? O quê? Rapaz, isso é verdade mesmo? O quê, homem? Quem crê na palavra consegue viver, consegue transformar um amanhã de fracasso em um final de tarde, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela... alguém vai pegar e... você não pegou isso aqui, não? Você não tem noção que Jesus pode fazer no final do teu dia de hoje. Pedro chega na beira da praia. Qual praia? Na mesma. O que é que Pedro mais precisava quando chegou de manhã? De quê? De pelo menos um. Vamos lá, peixe. Pelo menos peixe. De manhã barco vazio. Se ele tivesse já estava bom. Se ele tivesse já estava bom. Mas não tem nada. Só que de tarde ele não tem ele tem um barco cheio. E aí ele vai aprender. Olha para cá, que isso aqui ao final é o melhor que tem. Que o que ele achava que era importante não era importante. Por quê? Porque Pedro não come nenhum peixe. Pedro não vende nenhum peixe. Pedro não assa nenhum peixe. O texto diz: e largou tudo. Olha para cá, meu irmão. E largou tudo. Alguém falou: caba besta, o dia inteiro passando prova. Quando chegou a bênção, largou tudo. Falou assim: a rede eu lavo, mas os peixes eu largo. A rede eu lavo, mas os peixes eu largo. Qual foi o nome que deram para aquele peixe? A pesca maravilhosa. Então Pedro está largando a pesca o quê? Alguém disse: você está largando a pesca maravilhosa? Tô. Rapaz, mas por quê? Eu não largaria. O problema é seu. Você está largando a pesca maravilhosa? Tô. Por quê? Porque ela é maravilhosa, mas não dura uma semana.
Vai largar por quê? Porque a pesca é maravilhosa, mas eu estou largando ela para seguir Ele. Quem é Ele? Ele é maravilhoso. Só que a pesca maravilhosa vai dar uma semana de maravilha, depois acaba. Mas Ele não. Ele não tem um momento de maravilha, Ele tem uma vida maravilhosa para me oferecer. Você está entendendo o que é essa noite? Ele não está te chamando para viver de momento, mas para viver pela palavra. E quem vai pela palavra, vive em constância. Orabaia, suri calamara, súria.